Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Augusta Rainha do Céu e Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeis de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas santas legiões dos santos anjos, para que sob vossas ordens e por vosso poder persiga os infernais espíritos, combatendo-os por toda a parte e reprimindo sua audácia, e os precipitem no abismo infernal, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos a mais uma espiritualidade de hoje, guerreiros. A mensagem que eu vou ler é a continuação do dia 31 de dezembro de 1992. Ela vai falar agora o quarto sinal. O terceiro não está acontecendo ainda, que é a sangrenta perseguição dos cristãos, né? E a pregação do evangelho por todo mundo se espalhando. O quarto sinal é o anticristo, o surgimento dele. Olha só. O quarto sinal é o horrível sacrilégio cometido por aquele que se opõe a Cristo, isto é, pelo anticristo. Entrará no templo santo de Deus e sentar-se-á no seu trono, fazendo-se adorar ele mesmo como Deus. Você já está vendo isso acontecer? Não. Isso ainda não aconteceu. Está faltando o terceiro ou quarto. Quarto sinal. Levantar-se-á contra tudo aquilo que os homens adoram e chamam de Deus. O homem ímpio virá com o poder de Satanás, com toda a força dos falsos milagres e falsos prodígios. Usará todo o gênero de engano maligno para fazer o mal. Nossa Senhora vai citar aqui a passagem do livro de Tessalonicenses, o livro 2, do capítulo 2, versículo 4 a 9. Um dia vereis no lugar santo aquele que comete o horrível sacrilégio. O profeta Daniel falou sobre isto, quem lê procure compreender. Ou seja, aí Nossa Senhora vai citar as palavras de Jesus no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 15. Olha só que o próprio Jesus, para confirmar a profecia de Daniel, ele falou essas palavras. Ele se referiu ao profeta Daniel, que o homem ímpio vai sentar no lugar santo para cometer o horrível sacrilégio. Que sacrilégio é esse? Que horrível sacrilégio é esse? Nossa Senhora vem nos fazer entender. Filhos prediletos, para compreender em que consiste este horrível sacrilégio, leide o que foi predito pelo profeta Daniel. Vai, Daniel, pois estas palavras estão escondidas e seladas até o fim dos tempos, até o fim do mundo, até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e tornados íntegros, mas os ímpios continuarão a agir impiamente. E todos os ímpios ficarão sem compreender, mas os sábios compreenderão. Ou seja, a profecia de Daniel vai dizer que o que vai acontecer no fim dos tempos, quem está no caminho de Deus, de Jesus, vai continuar mais ainda firme, vai continuar crescendo para Deus, se esforçando, lutando pela santidade. Enquanto quem está no caminho do mal vai continuar entrando mais ainda, mergulhando mais no caminho do mal. O que nós estamos vendo hoje, irmãos? Vem pandemia, todo mundo se tranca, lockdown. Em vez de levar todas essas pessoas que eram a favor do aborto, as feministas, as pessoas ateístas que não acreditavam em Deus, as pessoas que aprovavam a prática homossexual, LGBT e tantas outras pessoas com tantas outras aberrações de pecado que esqueciam de Deus, parar para refletir na época da pandemia. Quem vivia desculpe aqui, do carnaval, um monte de porcaria no carnaval, vivendo o que vivia, em vez de levar para refletir a Deus, não, sabe o que eu via na internet, nas redes sociais? Eu quero, gente que gostava de carnaval, tava lá. Eu tô com saudade do carnaval, tem que voltar de novo pro carnaval para poder eu ficar lá sentado e fazendo no meio da rua, que eu quero defecar no meio da rua, mijar no meio da rua pelada. Gente, aí eu parar para pensar assim, olha o absurdo. Isso eu vi vídeo de uma pessoa aí do YouTube aí que postou dizendo essas besteiras que faz no carnaval, as imundícies. Então, irmãos, vão continuar fazendo mal. Não é a pandemia nem nada que vai acontecer que vai levar essas pessoas a mudar, não. Elas não vão dizer que Deus existe.
Quantas pessoas dizem que a pandemia não é um sinal de Deus, uma punição? Que Nossa Senhora disse bem aqui. Epidemias. Vamos entender o que é epidemia e pandemia. Pandemia chama quando já alastrou no mundo inteiro. Então Nossa Senhora aqui falou de epidemia que iria se alastrar. Então quando a epidemia se alastra no mundo inteiro, é global, vira pandemia, chama pandemia. Então aqui a epidemia que Nossa Senhora falou do sinal que até é sinal de Deus. O sinal da vinda de Jesus. E quem é que tem olhado para isso? Quem é que diz, não, queremos pecar mais, né? Então vou continuar mesmo no pecado. Você vê as pessoas mudando mais por causa dessas coisas acontecendo? Não, por Nossa Senhora, eles vão continuar fazendo mal. E quem é o sábio vai compreender mais ainda os acontecimentos de Deus. Você está conseguindo entender os sinais de Deus acontecendo no mundo? Porque você já está se tornando sábio. A contar do momento em que tiver sido abolido o sacrifício cotidiano e for instalada a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que esperar com paciência, chegando aos 1335 dias. A Santa Missa é o sacrifício cotidiano, a oblação pura que é oferecida ao Senhor em toda parte, do nascer ao pôr do sol. Olha que Nossa Senhora vai dizer bem que o que é o sacrifício cotidiano, que vai ser abolido, que Daniel vai revelar de Cristo ainda viu o mundo. O que é o sacrifício cotidiano se não é o sacrifício de Cristo todo dia ali na Eucaristia? Quando negarem isso, o que ela vai dizer aqui? O sacrifício da missa renova o sacrifício consumado por Jesus sobre o Calvário. Acolhendo a doutrina protestante, se dirá que a missa não é um sacrifício, mas somente a Santa Ceia, ou seja, a recordação do que Jesus fez na sua última ceia. E assim será suprimida a celebração da Santa Missa. Nessa abolição do sacrifício cotidiano consiste o horrível sacrilégio cometido pelo anticristo, cuja adoração será de aproximadamente 3 anos e meio, isto é, 1290 dias. Então, por isso que esse quarto sinal ainda não se cumpriu. O anticristo vai levar todos da Igreja Católica Apostólica Romana a nível mundial, a nível de Vaticano, de negar que a Eucaristia não é Jesus. A gente já vê muitos padres e religiosos que negam isso daí para nós leigos. Eu já vi padres descaradamente que a gente percebe no comportamento dele, nas palavras que pronunciam, que ele nega Jesus. E aí entra também no Brasil a chamada campanha da fraternidade, que né, campanha da fraternidade, campanha da infernidade. Ai, Clayton, mas tu está sendo muito radical, a campanha da fraternidade é para o bem. Doce engano seu, ledo engano seu, né? A campanha da fraternidade surgiu para ajudar a difundir o ecumenismo. O que é ecumenismo que vocês já viram aí também na época da pandemia? Esse falso ecumenismo que Nossa Senhora também já condenou. Se não é um meio do anticristo já ir trabalhando para unir dentro da Igreja Católica os protestantes. O que ela está dizendo bem aqui? Quando se acolhe a doutrina protestante, vai dizer que Jesus é só a Eucaristia. Ou a Eucaristia só é uma ceia, um pão. Não já levaram pastores, na hora o padre lá celebrando, pastores lá que comungaram como se fosse uma partilha do pão. Sendo que você tem que ter toda uma preparação de primeira Eucaristia. Eu só posso comungar eu tendo uma preparação de primeira Eucaristia. E de repente uma pessoa que nem aceita ser católico vai lá com o padre do lado do altar cometer esse sacrilégio, porque nega Jesus. Esse padre que fez isso com o protestante e colocou, ele não acredita, irmão. Não precisa nem escrever, nem desenhar. Está bem claro e notório para ti. Se ele fez isso, ele só acredita que é o quê? Santa Ceia. Se ele acolheu um protestante, é porque ele diz, não, irmãozinho protestante, aqui também a gente acredita que é só a Santa Ceia. Então ele vai fazer negar isso, irmãos. O ecumenismo é uma forma de trabalhar isso. A teologia da libertação é uma forma de trabalhar isso. Teologia não, a ideologia, né, da libertação. E este sínodo de Satanás, que é o sínodo de 2023, o da Amazônia que surgiu, estão trabalhando para acolher dentro da Igreja Católica o protestantismo, e a gente já vê dentro do catolicismo a nossa Igreja Católica está se protestantizando, ela está se tornando protestante. Por isso que combatamos, porque isso já são ações e atitudes do anticristo. Tá vendo, queridos irmãos, que é importante a gente conhecer as mensagens de Nossa Senhora para a gente abrir os olhos
entender o que está acontecendo na nossa Igreja Católica. Mantenhamos a fé firme, porque vão apostatar da fé. E o pior delas é negar Jesus Eucarístico. Essa é a pior apostasia. Quem como Deus, ninguém como Deus. Vamos deixar para a próxima, ao quinto sinal na próxima mensagem. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e lá os demônios. Ordene Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, procurando perder as almas. Amém. Levante-se Deus, por intenção da bem-aventuração Virgem Maria de São Miguel Arcanjo, todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos, e por sua face todos que os odeiam, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Combatentes, combatemos e aguardo vocês na próxima espiritualidade.